Ellen Viviane colocou o seguinte: professor, comecei a estudar agora para concurso. Minha prova será em janeiro. Só que escolhi a madrugada para isso, porque tenho um bebê e um filho de 7 anos. Desanimei total e estou desesperançosa. O senhor tem alguma dica? Sim. A primeira dica é a seguinte: por que você desanimou? Por que você desanimou? Entendeu? Você não conseguiu estudar de madrugada? É isso que aconteceu? Se você não conseguiu estudar de madrugada, ótimo. Beleza. Alguém vai falar assim: como assim, professor? Você tá falando beleza porque ela não conseguiu estudar? Não, eu estou falando beleza porque ela descobriu um horário que não funciona pra ela. Ela tentou. Ela saiu do será que eu consigo estudar? Pra eu vou tentar estudar. E se não funcionou, significa que a madrugada não é pra ela. Mas eu tenho um filho. Eu tenho 2 filhos. Como que eu faço pra estudar? Aí, Ellen, você vai ter que começar a pensar, ou você reduz a sua quantidade de estudo para algo que funcione para você, ou você vai ter que começar a procurar um sistema de apoio para poder você dar conta disso. E aí entra em várias outras coisas, pessoal. Agora a gente vai entrar em muitas outras coisas, que vai desde precisa ter um sistema de apoio até e se alguém estiver me apoiando e eu não conseguir estudar mesmo assim e ficar procrastinando. Então tudo isso entra na jogada. Entra na jogada. E não tem jeito. Pra Ellen é mais difícil. Entendeu? A Ellen tá ciente disso. Quem fala que não é mais difícil pra Ellen, porque tem os filhos e toda aquela coisa, não tem uma boa visão de mundo. Eu nem vou entrar em detalhes nisso aqui. Mas é mais difícil. É mais difícil. Entendeu? E ser mais difícil não significa que é impossível, tá, Ellen? Isso não significa que é impossível. Porque se a gente fala que é mais difícil pra Ellen e ela pega isso como impossível, significa que ela nunca vai poder fazer nada? Entendeu? Vai exigir. Eu acho que você tem que ter muita consciência do nível que você tá, onde você tá e do nível de exigência que você tem. Do nível de exigência que você tem. Você entende? Você tem que ter clareza com isso. Tem que ter falar, olha, realmente eu vou precisar me dedicar aqui, o que eu posso fazer? Atendi várias pessoas com crianças, com filhos, e o que tinha sempre? A gente conversava, temos que pensar primeiro em quais são os horários disponíveis. Então a Ellen vai começar, ou você aí que tem filho, que tem filhos e precisa estudar, você tem que começar a pensar quais são os horários possíveis para mim. Talvez você não consiga estudar 4 horas direto. Talvez você consiga estudar 1 hora pela manhã, quando seus filhos estão dormindo. 1 hora na hora do almoço, quando seus filhos dormem novamente. 1 hora depois, ou 1 hora depois, quando os filhos vão pra escola. Entendeu? Ou 2 horas quando os filhos vão pra escola. Então você vai começar a ter que trabalhar sua rotina em volta disso. E começar a construir um cronograma de estudo, um plano de estudos em cima disso. E aí você vai ter que ir pegando por partes. E isso é muito complicado, por quê? Porque tem pessoas que têm um pouco mais de dificuldade de estudar por partes. Tem gente que prefere estudar, por exemplo, 4 horas seguidas. Tem gente que não consegue. Tem gente que tem que estudar 1 hora, aí depois 1 hora e depois 1 hora. E são perfis. Mas no caso da Ellen, talvez ela tenha que adaptar e fazer 1 horinha, mais 2 horinhas, mais meia horinha, mais 4 horinhas. E isso vai formando o conteúdo, vai formando para ela ali a base do conhecimento. Isso tudo vai permear a organização. Isso tudo vai permear a organização. Entendeu? Então, não deixe de fazer sua prova. Começa por aí. Não deixe de se dedicar aos seus estudos, tá? É possível sim. Não se cobre demais. Ao mesmo tempo, olha que coisa doida aqui que eu vou falar, tá? Você não pode se cobrar demais, ao mesmo tempo não se deixe se vitimizar demais. Não, você não fez isso aqui, tá, Ellen? Isso aqui eu tô falando de mim. Eu tô interpretando alguma coisa aqui que pode acontecer. O que é? Você não pode ficar assim, vou fazer minha prova, mas sei lá, né? Vou ter um resultado mais ou menos, porque eu nem fiz a minha parte, né? Porque minha vida é difícil e tal. É difícil, mas vai pra fazer sua prova. Vai pra fazer sua prova. Vai pra ter um bom resultado. Entendeu? Vai pra ter um bom resultado. Porque não vai acontecer isso na prova, tá, pessoal? Infelizmente não acontece isso na prova. Não vai acontecer. Não vai acontecer da Ellen colocar lá o seguinte, olha, estou fazendo esse concurso, mas veja só, eu sou mãe, eu tenho 2 filhos, eu tive que me dedicar na madrugada, eu tive que fazer minha parte, foi muito mais difícil pra mim. O avaliador não vai chegar e vai falar assim, nossa, então vou colocar a Ellen, passou. Não.
A Ellen entra no nível de concorrência com uma pessoa que tem o dia inteiro pra estudar, uma vida tranquila e tal, e eles vão concorrer no mesmo nível. Vão concorrer no mesmo nível. Entendeu? A gente sabe que não é. E a gente tem que ter consciência disso. A mesma coisa alguém, eu vou colocando a Ellen, mas vamos colocar um estudante que trabalha o dia inteiro, no meu caso. Vou colocar eu do passado. Trabalha o dia inteiro e porque tem que pagar conta na casa e só tem a parte da noite pra estudar, mas não consegue revisar e tem que estudar para um vestibular, vai entrar no mesmo caso de uma pessoa que faz um cursinho e tem o tempo inteiro pra estudar e ela, sei lá, tem um mega cursinho caro e vão entrar no mesmo nível de concorrência. E aqui vem uma coisa, eu não tô falando que um é melhor que o outro. Eu não tô falando que um é melhor que o outro. Eu não tô falando que um tem merecimento que o outro. Eu só tô falando que esse é o mundo. Esse é o mundo. Esse é o mundo. E você só vai ter que fazer sua parte. Esse é o mundo. Entendeu? A gente não tem que ficar questionando isso aqui agora. Em provas não existe esses questionamentos. Depois, quando você ficar mais, sei lá, se for adulto e você começar a lutar por direitos, sei lá, o que for, aí tudo bem. Mas aqui a gente não tem isso. Nesse mundo a gente não tem isso. E você que tem isso aqui, por isso que eu falo pro pessoal, cara, você, agora entrando num outro assunto, você que fala assim, poxa, professor, e eu tô falando da Ellen, às vezes a Ellen, depois coloca aqui pra mim, Ellen, às vezes fala, não, professor, você tá falando isso aí, mas eu tenho uma boa rede de suporte, eu consigo estudar de dia. Então, fechou, que bom que você tem, entendeu? Que bom que você tem isso. Mas o que acontece, pessoal? Vocês que estão aqui e que muitas vezes falam comigo, falam assim, pô, professor, eu não consigo estudar. Eu falo pra vocês, pô, lembra sempre também da possibilidade que você tem de estudar. Olha pra sua vida e fala, caramba, hein? Professor, agora você acabou de falar o caso da Ellen aí. Tem várias mulheres aqui que vão falar, pô, professor, você falou o caso da Ellen agora aí. Aqui em casa eu tô tranquila. Entendeu? Não tenho toda essa obrigação ainda. Tenho tempo, tenho um bom local de estudo. Tenho uma mesa bacana. Tenho material, posso comprar os materiais. Tem gente que não pode comprar os materiais. Posso comprar um cursinho, tem gente que não pode comprar um cursinho. Eu posso fazer tudo isso. Entendeu? Eu posso fazer tudo isso e não tô fazendo. Tome consciência disso também. Entendeu? E não é porque você tem a sua vida aí que você teve essa possibilidade que você não merece, mais uma vez, o merecimento. Eu tô colocando entre aspas aqui porque não existe essa de merecimento. Entendeu? Não existe. Se você tem o suporte, você tem a possibilidade, vai embora. Hoje, eu aqui e minha esposa, nós temos essa possibilidade. Nós construímos. Nós não tínhamos essa possibilidade. Pergunta pra minha esposa ali. Fala pra ela se ela fez a faculdade do jeito que ela queria. Ela vai falar que não. Ela vai falar, putz, eu queria ter apenas estudado, mas ela teve que trabalhar. Eu queria ter apenas estudado, mas eu tive que trabalhar e muito. Eu queria apenas ter estudado e não pude. Então por isso que a gente tem que tomar consciência das coisas. Tá? E entender que, infelizmente, isso não entra em prova. Entendeu? Não existe isso em prova. Não vai, igual eu te falei, Ellen, não vai acontecer de você chegar lá, ou você, né, você que tem outros tipos de dificuldade. Professor, eu trabalho de... Quantas pessoas não estão aqui no nosso... Ao vivo agora? Tem gente que tá no trabalho, entendeu? Tem gente que tá no trabalho agora, tá escutando aí e tal, pra ver se motiva na hora de ir pra casa. Tem gente que me escuta e trabalha o dia inteiro. Então tudo isso, pessoal, entra na jogada, beleza? Entra na jogada. Então, Ellen, segue firme e continua estudando, continua fazendo a sua parte. Vai ser difícil, não adianta você parar, não adianta você reclamar, porque não vai ter outra coisa a não ser você, entendeu? Essa é uma coisa, pessoal, que eu trabalho bastante com todo mundo. Depende de você. Depende muito de você. Depende muito de você se esforçar, de você fazer a sua parte. Cada um aqui de vocês tem um desafio. O da Ellen, ela sabe qual é. O da Nercy, ela sabe qual é. O do Mr. Num, ele sabe qual é. O da Priscila, ela sabe qual é. Cada um de vocês tem o seu desafio. Não se vitimize. Entendeu? O que é não se vitimizar que eu quero falar aqui? Eu não tô querendo dizer, pessoal, que você tá fazendo mimimi, não é nada disso. Tá? O que é não se vitimizar? É deixar sua vida parar pra você ficar apontando coisas que não estão certo na sua vida. Não vai adiantar. Não vai adiantar. Você vai colocar nas redes sociais, minha vida é difícil, eu tenho que fazer isso. Todo mundo vai só falar, meu Deus, que droga, né? Realmente é muito difícil. Mas tá cada um vivendo a sua própria vida.
Cada um essa é a realidade. Eu não tô falando mentira aqui pra vocês. Eu tô falando a realidade. Alguém pode falar, se você não concorda, você pode falar, não, professor, eu não concordo. Mas a realidade é essa. Ninguém vai estudar pra Ellen. Ninguém vai estudar pra Priscila, ninguém vai estudar pra Nércia. Ninguém vai fazer isso. Entendeu? Ninguém vai fazer isso. Vai depender de cada uma delas se dedicar pra poder chegar no nível que ela deseja. De cada um deles aqui, chegar onde deseja. Então, tenha isso muito claro quando nós entramos na questão dos estudos. Beleza? Tranquilo? Ficou claro? Ficou claro? Você concorda com o que eu disse? Não concorda? Fala assim, não, professor, você falou bobeira. Coloca aqui nos comentários ao vivo ou então nos comentários da gravação deste vídeo, né? Coloca aqui, já clique em gostei, compartilhe e se inscreva no canal também. Mesmo se você não gostou, clique em gostei, por favor, e compartilhe, que é muito importante. E ajuda bastante quando vocês fazem isso aí.